Tudo bom, pessoal? Meu nome é Ivo Valente, sou professor de psicologia e também sou acadêmico do curso de História. Eu queria comentar com vocês um capítulo desse livro aqui, A Construção do Eu na Modernidade, da Renascença ao século XIX, do professor Pedro Luiz Ribeiro de Santi. Essa aqui é uma edição bem antiguinha, já comentei aqui no vídeo anterior, mas é um livro fininho, inclusive, mas é um livro que vale muito a pena. Eu recomendo esse livro para todo mundo que queira entender melhor a questão da constituição histórica da subjetividade. Hoje a gente vai discutir aqui o capítulo 6. Qual que é o título do capítulo 6? A posição de crítica à aparência. Eu vou repetir. A posição de crítica à aparência. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Vamos aprofundar então. Nesse livro aqui, nesse capítulo, ele vai citar dois pensadores, não são os únicos, mas eu vou destacar especificamente esses dois pensadores. Um é Montaigne e o outro é Erasmo de Roterdã. Montaigne, a gente vai citar algumas coisas aqui a respeito dele, Montaigne, na pronúncia mais em francês, que é um filósofo que nasceu em 1533 e morreu em 1592. Montaigne ele é típico, um filósofo típico do século XVI. E o que eu estou querendo dizer com isso? Talvez típico eu esteja reduzindo a importância dele, mas tem alguns pontos dele que são muito sérios, que vale a pena colocar e que tem muito a ver com a relação com a questão da subjetividade e com a constituição histórica da subjetividade ou do eu, como queiram. Então, o eu, para Montaigne, isso é importante dentro da questão da construção histórica da ciência e psicologia, o eu, para Montaigne, é algo inconstante e inacabado. Eu vou repetir essa ideia para ficar bem claro. O eu, a nossa subjetividade, é algo inconstante e inacabada. Como assim? Esse eu, para Montaigne, vai ser uma forma, o eu se forma continuamente em um processo reflexivo. E ele salienta muito aqui a reflexão, que é uma coisa muito importante dentro da cultura ocidental, dentro do mundo ocidental. Então, veja bem, eu vou repetir essas duas ideias aqui, que elas são centrais para você entender Montaigne. O eu é algo inconstante e inacabado, e esse mesmo eu se forma de maneira contínua em um processo reflexivo. E ele salienta aqui a importância da reflexão, que é muito valorizada, inclusive, em toda a cultura, boa parte da cultura ocidental, ok? E aí, Montaigne ele vai ter uma importância muito importante dentro da questão do movimento filosófico do ceticismo. O ceticismo não começa aqui no século XVI, o ceticismo tem suas raízes lá na Grécia Antiga. Agora, Montaigne, ele vai ficar classificado como sendo um cético, ok? O que eu estou querendo dizer com isso? Para Montaigne, qualquer possibilidade de crença em alguma referência absoluta vai parecer insustentável. Eu vou repetir isso aqui. Estou pegando textualmente uma frase aqui do livro do professor De Santi. Qualquer possibilidade de crença em alguma referência absoluta parecerá insustentável. E aqui ele salienta a questão do ceticismo, ok? E o ceticismo tem a ver exatamente com isso, de você não ter uma referência absoluta que é inquestionável. O que significa ceticismo? Eu acho importante fazer um parênteses aqui e colocar bem essa ideia de ceticismo. O ceticismo é uma atitude de descrença. Você só vai aceitar alguma coisa, se você for um cético, você só vai aceitar alguma coisa depois de muita crítica e depois de muita reflexão. O que convenhamos na ciência é uma postura fundamental. Você ter um ceticismo na ciência é algo extremamente importante. Você só vai aceitar alguma coisa depois de muita reflexão, depois de muita crítica e ver se aquilo ali é devidamente fundamentado. Você não vai aceitar uma ideia de graça. Você não vai aceitar uma ideia simplesmente porque tem uma autoridade que está colocando uma determinada ideia para você. Você pode até respeitar essa autoridade, mas não significa que você tenha que aceitá-la. Um psicólogo que era famoso em não aceitar ideias de pessoas só em função de argumentos de autoridade era Skinner. Depois, um dia, a gente fala mais a respeito disso. O que é importante é que na ciência deve-se ter, sim, uma atitude de ceticismo, de não se aceitar nada de graça, de só se aceitar as coisas, as ideias, depois de muita análise crítica, depois de muita reflexão. E eu também acrescentaria, verificar se aquele conhecimento, se aquelas ideias que estão sendo passadas,
elas são devidamente fundamentadas. Fundamentadas em fatos, fundamentadas em argumentos, fundamentadas em alguma coisa lógica. Então, isso eu acho que é super importante ver dentro da questão do ceticismo. O ceticismo é uma atitude de descrença positiva, ok? Positivo em que sentido? Que é saudável nós sermos céticos numa fake news, em que está todo mundo divulgando fake news para tudo quanto é lado, e muita gente aceita as fake news de maneira gratuita. É super importante manter essa atitude de ceticismo, essa atitude de questionamento, de não aceitar as coisas de graça, e sim colocando uma reflexão, uma postura crítica, uma postura reflexiva em cima de tudo. E isso na ciência é fundamental, incluindo aí a psicologia. Não podemos aceitar as coisas dentro da psicologia simplesmente porque o fulano de tal X disse isso ou aquilo. É sempre importante colocar o nosso senso crítico, a nossa reflexão e avaliar se aqueles conhecimentos, se aquelas ideias que estão sendo passadas, elas têm um fundamento. Então, pessoal, acho que ficou clara essa questão do Montaigne, mas eu volto a repetir. Eu acho que vou só resgatar aquela ideia inicial que eu estava colocando. Qualquer possibilidade de crença em alguma referência absoluta parecerá insustentável, que tem a ver com o ceticismo. E voltando à primeira ideia que eu coloquei aqui, só para fechar antes de passar para Erasmo de Roterdã. O eu, para Montaigne, é algo inconstante e inacabado. O eu se forma continuamente em um processo reflexivo e ele valoriza muito a reflexão. Uma outra curiosidade aqui a respeito de Montaigne é que ele é o pai do chamado ensaio pessoal dentro da condição aí da literatura. Ele é o, digamos assim, a pessoa pioneiro nesse tipo de literatura. Esse é um dos autores que o Descente aborda, e tem um outro autor que o Descente aborda que eu gostaria de destacar aqui, que é Erasmo de Roterdã. Tá? E aqui o professor Descente tem uma frase dele que eu achei muito bacana, que eu vou ler aqui textualmente para vocês. Erasmo opera a desconstrução de todo um sistema de valores tomados como óbvios. Eu vou repetir essa frase que ela é importante. Erasmo opera uma implacável desconstrução de todo um sistema de valores que são tomados como óbvios. Trata-se do desvelamento e desnaturalização. Essa palavra desnaturalização é importante. Dos costumes tomados como naturais. Ou seja, para Erasmo de Roterdã, nada é natural. Okay? Tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que tem a ver com as pessoas, tudo aquilo que tem a ver com as relações sociais, não pode ser considerado algo natural. E o Erasmo de Roterdã vai fazer exatamente uma condição de desnaturalizar as coisas, principalmente coisas que eram ligadas aos costumes humanos da época dele. Mas esse pensamento dele não fica só restrito ao século XV, XVI, que foi a época em que ele viveu. Na verdade, todos nós devemos ter essa atitude de não considerar, em especial, as coisas que são relativas à história humana, relativas à vida humana, como sendo algo natural. Dentro da vida humana, tudo tem o seu processo de construção histórica, tudo tem seu processo de construção social. E ele escreveu um livro, Erasmo de Roterdã, chamado Elogio à Loucura, em que ele faz essa desconstrução implacável de um sistema de valores tomados como óbvio. Então, eu vou citar aqui duas frases dele. O professor Descente traz um texto maior aqui, mas eu vou citar uma frase dele que eu achei que é muito bacana. Dissimular, enganar, fingir, fechar os olhos aos defeitos dos amigos, ao ponto de apreciar e admirar grandes vícios como grandes virtudes, não será acaso avizinhar-se da loucura? Eu vou repetir aqui. Dissimular, enganar, fingir, fechar os olhos aos defeitos dos amigos, ao ponto de apreciar e admirar grandes vícios como grandes virtudes, não será acaso avizinhar-se da loucura? Ou seja, ele está colocando que a gente vive, na verdade, nesse contexto que ele está colocando aqui, uma grande loucura. E ele tenta falar aqui, na verdade, tenta desconstruir a hipocrisia do processo social da época dele. Só que muita coisa que ele está colocando aqui não se refere, digamos, só à época dele. Tanto que esse livro, até hoje, ele é muito usado, é muito lido, é muito famoso. Ele, em função do quê? Exatamente disso, de desnaturalizar os costumes tomados
como naturais. Qualquer costume humano, qualquer situação humana não deve ser tomada como natural. Ok? Aqui no texto, pessoal, ainda vai citar William Shakespeare, que numa das aulas do Sesofósios eu citei também, e também aqui ele vai citar um autor famoso, Norbert Elias, que vai trabalhar a questão do conceito de civilização, que eu não vou trabalhar aqui nesse momento. Eu vou frisei mais propositalmente esses dois, Montaigne e Erasmo de Roterdã, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido bem, ok? O vídeo daqui a pouquinho já vai ficar disponível para todos vocês verem no YouTube. Um abraço para todos.